Estamos começando mais um episódio do Comunique-se Podcast. Este podcast onde você, empresário, está aí conectado, assistindo, para você que deseja entender quais são as dores dos empresários, você que quer sair da CLT e quer empreender, quer ser um empreendedor, quer ser um empresário de sucesso, esse podcast é para você, porque aqui a gente trata disso. A gente ajuda pessoas que querem sair da CLT e empreender. E você que é CLT e não quer sair da CLT, é para você também que você vai poder entender o seu chefe. É ou não é? Vai poder entender a pessoa ali que está gerindo a sua empresa, porque a vida de empresário não é fácil, né, pessoal? A gente sabe disso. A gente acorda e dorme resolvendo problemas. Só que eu sou feliz em resolver problemas. A gente se torna resolvedores de problemas. Isso faz muito bem para nós. E você que tá aí nessa segunda-feira, porque vai ao ar toda segunda-feira, às 8 horas da noite, não é ao vivo, tá, pessoal? É gravado o nosso podcast, mas a gente faz numa tomada só, num take só. Eu tava assistindo um filme esse final de semana, uma série, e ele é gravado, o filme inteiro gravado num take só, é muito interessante. E o nosso podcast é assim, é num take só, tem uns cortes, mas é tudo, vai. A galera é fera. Ó, então vamos lá. Ah, esquecendo, você que quer patrocinar o Comunique, eu já gosto de falar no começo, pra pessoa já falar, opa, quer patrocinar, já manda o dinheiro. Quer patrocinar o nosso projeto, o Comunique-se Podcast, entre em contato aí com a nossa produção, né, a nossa produção que tá aí, pra poder patrocinar o Comunique-se Podcast. E vamos começar, recebendo esses caras feras, essas pessoas incríveis, que eu tenho o prazer de conviver já há algum tempo, e eu tenho um contador aqui, que é o meu contador mesmo, que é o Jaime, mas eu vou começar primeiras damas, eu quero apresentar aqui a Michele Lima, que é engenheira de produção e hoje é CEO da B2G há 10 anos, né, Michele? Que a B2G está aí no mercado e você começou como engenheira de produção dentro da B2G e o negócio mudou totalmente. Fala um pouquinho para nós, fique à vontade. Bom, pessoal, prazer estar aqui nessa mesa hoje. Obrigada, Edu, pelo convite. É uma mesa de peso, né? Mas é muito bom poder partilhar conhecimento e trocar informação entre empresários que estão aí no dia a dia. Sem dúvida, temos muito para somar aí com o pessoal. Muito bom. Valeu, Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Edu. E agora eu quero apresentar o Igor, meu parceiro de rede de negócios, meu parceiro de clube. Igor Batista, advogado empresarial, formado na FDF de Franca, Faculdade de Direito de Franca, em 2005, tem 21 anos já. Não é tão velho, não, cara. Eu acho que eu já tô quase na sua idade. Você tá na minha, não sei. Chegando, você sabia que eu vim pra Franca? Eu vim pra Franca pra dar aula na FDF. Eu vim pra cá em 2017 pra começar a dar aula para alunos da FDF que queriam perder o medo de apresentar TCC. Olha que bacana. Massa. E aí eu apaixonei, tô aqui até hoje. Igor, seja bem-vindo. Satisfação é toda minha estar aqui com vocês. O Jaime, o Edu, a Michele, você, Carese. É mensurável a gente falar, né? Que eu sou um fã de carteirinha. Então, estamos aí. Fiz o curso Comunique-se. Sucesso. Tô no Comunique-se Club, né? E agora fazendo parte do podcast aqui com essas pessoas formidáveis aqui, empresários. E você também. Como a Michele já disse, é muito importante e vai somar muito para todo mundo. Com certeza. Obrigado, seja bem-vindo. E também o meu contador, o homem que trata bem do meu dinheiro, que está fazendo eu ficar milionário. Esse cara tá fazendo eu ficar milionário, velho. Hoje ele meteu o fumo em mim. Eu fiz um pagamento errado lá. Falei, irmão, tá fazendo pagamento da conta errada. Eu tô brincando. Mas isso é bom, mas faz parte. Isso é o diferencial. O contador tem que realmente chegar e falar o que tem que ser falado. A Michele também trabalha com isso, a gente vai falar. Jaime Rodrigues, especialista em contabilidade. Ele é hoje um dos sócios, né, da Cisconeto Contabilidade, junto com o pai dele, que tem 44 anos de empresa, 15 anos que você está à frente aí, trabalhando dentro da empresa, né? Começou com 14 anos. Seja bem-vindo, Jaime. Carese, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz em poder compartilhar minhas ideias aqui com vocês, agregar conhecimento e tô para somar aí com vocês nesse bate-papo. Show de bola. E agora, finalmente, esse cara que participou da minha primeira turma do Comunique Sucesso. Mas antes disso, ele foi assistir uma palestra, você lembra disso, né? Foi assistir uma palestra que eu fiz em tempos áureos aí, que eu não gosto muito de lembrar, que tem muito ferro nesse tempo. muitas doideiras, vamos dizer assim, não quero tocar nesse assunto. O Eduardo Santos, que é um amigo, um parceiro,
11 anos no mercado de consórcio, especialista em consórcio bancário e imobiliário. Consórcio bancário e imobiliário, já fala, mas bancário, essa é nova, eu quero que você explique daqui a pouquinho sobre isso. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite, os meus amigos aqui, todos de bastante longa data, né? É muito engraçado todas as amizades que a gente vai fazer no percurso nosso de vida, né? Então a gente começou lá atrás, através de uma palestra que eu fui, e hoje, depois de vários anos, alguns anos, a gente está aqui sentado nessa mesa para trocar ideia e passar bastante conteúdo, informação positiva para as pessoas. Show de bola, show de bola. Eu tô muito feliz de receber vocês, porque são pessoas que eu admiro. Sempre aqui no podcast tem pessoas que eu falo que estão num nível muito bacana, de tanto empresarial como de vida pessoal, e a gente vai espelhando, né, a nossa vida na vida dessas pessoas. É muito bom essa energia, essa troca. E já vamos começar. Beleza? Eu vou começar com você, Eduardo, já que você foi o último a falar, mas você primeiro a responder. Aqui a gente traz algumas perguntas. E eu quero trazer uma pergunta que vai servir para todo mundo, mas se vocês quiserem depois eu refaço, tá? Na visão de vocês, empresários, o que realmente impede, Eduardo, o empresário de crescer? Eu tenho algumas opções aqui, eu quero que você fale. É a falta de dinheiro mesmo? É a falta de estratégia? Ou é a falta de mentalidade? Ou é a falta dos três? E precisa ter uma adequação das três coisas? Fala a respeito disso. O que você acha que impede esse empresário de crescer dessas três coisas? Bom, ao longo dessa jornada, 11 anos trabalhando com empresários, donos de negócio, pessoas que querem crescer, a gente percebe que uma das coisas que mais atrapalha o empresário de crescer é o planejamento de jeito certo. Acho que a Michelle e o Jaime podem complementar isso depois um pouco mais, mas a gente percebe a falta que tem de uma assessoria específica para fazer com que o empresário consiga crescer da melhor forma possível. A gente percebe que hoje o brasileiro ele se encontra perdido, ele quer crescer, mas não sabe como. E ele acaba tomando algumas decisões erradas, que ele acha que está indo para frente, mas ele acaba voltando para trás alguns passos. Então eu acho que é um pouco da mentalidade atrelada a uma assessoria que vai ajudar com que ele vá para o próximo nível aí. Você acredita então que o dinheiro é a última opção? É a última opção. Ele não cresce por falta de dinheiro, não, né? Não cresce por falta de dinheiro. Eu acho que é mais a falta de planejamento. Muitas das vezes o empresário ele tem dinheiro, mas ele toma decisões erradas e faz ele voltar muito atrás do que aquilo que ele já conquistou. Entendi. Michelle, vamos então jogar a bola para você, já que ele citou, depois a gente joga para o Jaime. O que você pensa? Você concorda com o Edu? O que você pensa? Eu acho que é uma junção dos três pilares, na verdade, Edu. No meu ponto de vista, eu acho que a mentalidade... O brasileiro, por natureza, ele já é, né, empreendedor. Então, ele já nasce querendo mudar muito o cenário da vida dele. E o que leva ele para esse nível, o primeiro ponto de partida é a mentalidade. Né? É a combustão realmente para que ele possa sair do ponto zero e ir caminhando. Sem a mentalidade não existe uma estratégia e muito menos o dinheiro. Só te interrompendo, essa mentalidade, o que seria essa mentalidade? Deixa isso mais claro para a gente ajudar esse cara que está lá falando, cara, o que seria essa mentalidade? Abrir, né, o horizonte. Eu acho que a gente, ao longo da nossa jornada, trocando experiência com os empresários, a gente vê muito negócio bom, com potencial. Grande, né? Sem energia. Então, mentalidade, eu quero dizer visão. Abrir o olhar realmente para o mundo, para as coisas novas que estão acontecendo, olhar realmente, às vezes o empresário fala assim, não, o meu concorrente é inimigo. E na verdade, isso concorrente que eu falo, né? Concorrente, né? Exato. Então, assim, eu falo muito que a mentalidade, Edu, não adianta você ter um bom assessor, um bom contador, um bom advogado, um bom assessor de investimentos, se a pessoa que está ali não tem a visão de que ela, em primeiro lugar, ela precisa de olhar para isso com um olhar aberto de realmente de uma renovação, né? Então eu falo que a mentalidade ou ela te empurra ou ela vai te destruir. Te segurar, sim, né? vai segurar. Exatamente. Eu acredito muito na palavra ambição. Eu acho que um empresário precisa ter ambição, né? Aquela ambição de querer, a gana, a vontade. Fazer dar certo. E ser obcecado. Ele fala que precisa ser obcecado. Ele tem que querer muito, muito, muito. Que eu falo que essa mentalidade, essa energia, né? Essa vontade de fazer dar certo. Só que não adianta só ter vontade. Aí vem onde o Eduardo falou, que é a estratégia. Que vocês fazem muito bem lá na empresa de vocês. O que você pensa? Você lida com dinheiro, muito com dinheiro das empresas, vamos dizer assim, a Michelle também. Mas como que você enxerga isso? O empresário ele vem achando que o primeiro é o dinheiro?
Bom, na verdade, o empresário que ele já escolhe por ser um empresário, né, sair ali da CLT e virar um empresário, a mentalidade dele já é um pouco diferenciada, porque, querendo ou não, uma pessoa que escolhe empreender hoje no quadro que é questão de impostos, questão de do jeito que está hoje, a Nosso pessoa país, já tem né, a uma, bagunça aqui. já Nós tem, somos loucos, né? A verdade é essa, né? já tem, Pode descer a lenha no governo, não tem problema não. fechando Nós com estamos mais aqui pra impostos isso. do que lucros, mas a pessoa já tem uma mentalidade já um pouco mais para frente a partir do momento que ele escolhe empreender. E muitos empresários acabam se perdendo justamente na falta de planejamento. Então, às vezes, foca em objetivos errados, foca em planeja algo que não é da forma correta. E então acho que o maior problema hoje dos empresários é a falta de planejamento, a falta de foco em coisas estratégicas que realmente vai dar certo e alavancar a empresa. E você, Igor, você trabalha muito com apagando fogo, eu acredito. Eu acho que é o único aqui que trabalha pós, né? Porque eles trabalham antes ali, a estratégia. Você vem, às vezes, porque o brasileiro, ele tem aquela mania de deixar o negócio acontecer e na hora que fudeu, aí ele fala, caraca, eu preciso de um advogado pra resolver. Apaga o incêndio aí. Apaga, hoje, Edu, mas traz essa visão, se é assim mesmo, se eu sim. estou equivocado. Não tanto equivocado, Uhum. parcialmente dessa forma. O que acontece? Hoje a mentalidade vem mudando. Tem uns Que mais bom. conservadores, aqui na nossa região, eu falo em região aqui, né? Mas são muito conservadores, né? Então, muitas empresas familiares que vêm de pai para filho, entendeu? E o que acontece com isso, né? Isso acontece da seguinte forma. O pai, ele vem de anotar no caderninho, não tem a evolução, porque a tecnologia trouxe tudo isso para nós. Eu vou pedir pra né? você chegar mais perto tá, aí, o microfone aí. Então, a tecnologia veio para ajudar, mas tem ainda quem anota. Aham. Nós temos clientes assim. E eu falo assim para o nosso cliente, que é o seguinte, eu sou muito parceiro do Jaime, lá na contabilidade, né? Então, o que acontece? A gente faz da seguinte forma, tem que crescer estruturado. E hoje o empresário brasileiro não se estrutura para isso. Ele vai crescendo, vai fazendo, vai aumentando a empresa dele, vai aumentando o lucro, vai aumentando tudo, e ele vai perdido. Chega uma hora e ele pensa, fala, e agora, o que eu vou fazer? Porque aí que vem, né? Os prejuízos, realizar negócios sem contratos, né? Que é muito importante. Hoje um contrato. Pessoal, vocês não sabem o tanto que é importante um contrato na vida de uma empresa. Eu sei bem que é isso. Porque eu também. é bem complicado. Isso pode arruinar com a sua empresa. Pode. Aqui tá o Jaime, a Michelle, o Edu, para falar, você também, né? Do dia pra noite, né? Isso, do dia pra noite. Então, um negócio errado ali, uma redação errada, porque o pessoal usa da internet também, né? Então, lá, assim, não é legal. Não faça. É melhor estar sem, ficar num contrato verbal boca? do que um contrato da internet. Porque o da internet ele vai segurar algumas coisas que não vai te dar a segurança que você precisa. E aí ela tira do foco. Às vezes o juiz, e na hora que o juiz for julgar, ele vai falar, não, mas não tem isso. Eu tive um case de sucesso, né? Do seguinte forma, eu tava só falando aqui, era um empresário, tinha vários apartamentos, aí ele vendeu um aqui financiado já, era no nome dele. Mudou para São Paulo e veio. Aí o cara daqui comprou, tinha o corretor que fez o contrato, sem auxílio jurídico, sem nada. O que aconteceu? O cara não começou a pagar, atrasou, ele não poderia ter o nome dele sujo, negativado na empresa que ele estava. Aí ele veio, conversou com o cara, não tem condições agora, não tem. Tá, doutor, vamos entrar judicialmente para entrar com obrigação de fazer para ele transferir o imóvel. Aí tudo bem, o juiz viu, analisou tudo, isso já na audiência final, eu entrei com a ação, contestou tudo. O juiz falou assim, doutor, mas aqui tem uma falha aqui. Não tem o prazo que ele tem para poder transferir. Então, ele não tem prazo. Então, vamos fazer uma coisa aqui, para ficar bom para todo mundo. O senhor vai dar 6 meses para ele transferir. Caso não dê certo. Aí o cara falou, eu quero pagar, mas eu não estou com condições agora. Então, vai dar certo uma hora. O cliente olhou para mim e falou, mas eu não posso esperar. Estou perdendo meu emprego lá. Então, assim, a hora que vai fazer, já tem que estar bem estruturado. Eu acho que é isso que falta. Eu trabalho no preventivo também. Eu dou assessoria para a empresa, né? Nessa área. Então, eu sempre aconselho. Pessoal, vai crescer. Tudo bem, todo mundo tem essa mentalidade. O que é? É business, vamos focar, expandir. Só que tem que crescer com segurança. Porque a hora que chegar lá em cima, o tombo pode ser grande. E aí a gente tem que apagar. Aí é o chamado leite derramado, né? Limpar o leite derramado. Eu prefiro precaver por chegar lá na frente,
o risco ser mínimo, menor. Então, entra muito dentro da questão da estratégia que você falou, mas é uma mentalidade estratégica também. Então, a pessoa tem que saber que... Porque eu falo que a gente que é empresário, que a gente começou a ser empresário do nada, a gente deu a louca, falou, vamos ser empresário, a gente não tem muita consciência do que fazer, de como fazer. A gente só faz na área que a gente conhece. Então, tá, vou trabalhar com consórcio. Você começa a vender consórcio. Exatamente. O negócio começa a crescer. Aí muda Aí tudo. você fala, caramba. Aí você começa, quando você começa a crescer, você começa a pensar assim, vou abrir uma sala, vou contratar um funcionário. Só que você não pensa que você tem que ter um contador, que você tem que... Isso acontece, caixa, fluxo de caixa. Então é uma série de coisas. E é interessante pra gente passar pra próxima que a gente não fala de dinheiro, né? A gente tem essa ideia de que o dinheiro é o mais importante, não. A gente que é empresário, a gente percebe. O dinheiro ele é uma consequência de tudo que vai acontecendo. Eu quero fazer aqui uma pergunta agora, vou começar com você, Igor. Muitos empresários, eles faturam, constroem um patrimônio. Na prática, qual é a diferença de uma empresa que vende bem e uma empresa que realmente gera riqueza para o empresário? Na tua cabeça, você já trabalhou com muitas empresas. É só vender, na prática ele vende bem? Ou é uma empresa que vai ter grana, que vai fazer riqueza, ou que vai fazer com que o valuation dessa empresa cresça? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Vender bem ou gerar riqueza? E como que você faz isso? Ou é só com venda? Não só com venda. Muito boa pergunta. A gente tem que saber o seguinte, diferenciar. Porque hoje o empresário ele não diferencia o lucro né, do faturamento. Então, ele tem que ter esse acompanhamento para poder discernir e fazer as duas coisas, né? Igual, nós tivemos uma palestra esse tempo atrás com o Fred Nazar lá na CIF, né? E ele disse, foi bem, ele falou, não existe 100% de lucro. A Michelle tá aqui, o Jaime Edu. Aí todo mundo olhou, mas como que não? Ele falou, vamos fazer uma conta básica. R$100 eu vou vender por 200. Então, deu 100% de lucro? Não deu 100% de lucro. Por quê? Porque tem os custos, né? Então, assim, tem que saber diferenciar isso. A venda é muito importante, só que ela é o final, é o funil, né? Ela é o finalzinho lá. Você vai trazendo o cliente, explica para vender o produto e fazer tudo isso. Vai construindo a confiança, né? Que eu acho que é o importante. Confiança, o relacionamento. Aí depois a venda vai ser consequente, que vai ser o valor. Que aí vai... Vir o dinheiro pro caixa da empresa. Isso, vai vir o dinheiro. Isso é a consequência, como você começou. Mas eu penso dessa forma. É começar a saber diferenciar uma coisa da outra. Entendi. Não é tentar abraçar o mundo, porque ninguém consegue abraçar o mundo. Ah, eu sou o dono, eu vendo, eu administro, eu pago conta, eu vou no fornecedor, eu brigo aqui. Não, tem que ter cada um no seu ramo. Tem que ter a gestão financeira, tem que ter o contador, tem que ter o de investimentos, né? Tem que ter o advogado para ver a estratégia também, porque, doutor, posso fazer isso? Pode, vai ser seguro. Aí vou falar assim, já vai falar, não, mas o tributo pode pegar lá na frente, tá? Então, peraí, vamos por esse lado. Por esse caminho então, aqui. assim, tem que saber, é como eu falei no início, tem que saber crescer, tem que estar bem assessorado. Porque o dono da empresa, ele tem que fazer o quê? Vender o produto dele. Que aí é a venda que você falou, ele tem que vender o produto. Então, quem tem que ter a dor de cabeça, quem tem que cuidar do caixa, quem tem que cuidar de toda essa gestão? A B2G, Michele. O doutor, só um parênteses, para quem começa de baixo, igual o Du falou, eu acho uma das coisas mais difíceis e mais complexas. Porque a maioria das pessoas que começa um negócio, começa a empreender de fato, ela começa a empreender porque ela acertou em algo. Então ela é boa, sei lá, se um bom torneiro mecânico, um bom mecânico, até mesmo um bom vendedor, o cara é bom naquilo. Aí quando ele vai para a parte do crescimento, aí entra essa parte que você falou, que ele tem que ser bem assessorado, ele tem que ter uma gestão, ele tem que entender, que é na onde muitos empresários, donos de negócio, começam a se perder. Porque deixa de fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Igual o meu caso, eu sou muito bom em vender. Então hoje lá no escritório a gente mudou toda a gestão do escritório para eu não ficar por conta de parte administrativa. Embora eu seja muito técnico, entenda isso, o que tem que fazer todos os dias, mas o que eu mais tenho habilidade é na venda. Então eu acho que muitos empresários se perdem hoje em dia justamente por tirar o foco daquilo que ele é muito bom e querer abraçar de fato o mundo e não dar conta de fazer mais nada. Chega num ponto que para você gerar riqueza não é só venda, né? Não. Não é.
Não. Né, Não é. Michele? Exato. Até complementando aí, muito bem colocado pelo Dr. Igor e pelo Edu, a gente fala muito lá na B2G que faturamento é ego, né? E que é muito diferente, às vezes está muito longe da geração de riqueza. Às vezes a gente vê lá muitas empresas que quanto mais ela fatura, pior o cenário fica, né? Então é uma junção de coisas, na verdade, e fora a questão da disciplina, tem aquela questão, eu estou enxergando um dinheiro que está sobrando ali, a confusão de achar que aquele dinheiro é meu lucro. Ah, é difícil, hein? Entende? Nossa senhora. É uma Já disciplina. vai gastando, só vai gastando. Nossa, Jesus. É uma maturidade empresarial, né? Que realmente, como o Edu colocou, o empresário, quando ele decide partir para empreender, ele é muito bom para vender ou ele é muito bom para fazer algo. E aí, conforme as coisas vão criando musculatura, claro, ele precisa de puxar precisa braços, fazer essa- né? Delegar. E para dar esse suporte para ele, para que ele aí sim consiga gerar riqueza para a empresa dele de uma forma sólida, né? E eu brinco muito com meus clientes, eu falo, gente, pessoa física rica, empresa pobre. Empresa rica, pessoa física pobre. É assim. E depois que a empresa ficar lucrativa, rentável, aí sim a pessoa física começa, né, a colher os frutos, eu falo, de um trabalho Por que isso vai um tempo. que fala muito essa questão de 3, 4 anos, né? A Sim. empresa, para você entender a empresa, o patamar que ela tá, você demora alguns anos, né, Sem Jair? dúvida. Exatamente. Eu acho que foi bem completo a discussão entre os nossos parceiros aqui. E tem muita gente que tem essa mentalidade mesmo. Vê o dinheiro caindo na conta, acha que é Tô dinheiro do pessoal Tô e rico. compra carro e compra e gasta e tal, viaja. E não sabe que aquele dinheiro ali é o faturamento, não é o lucro que está sendo gerado. Tem empresas que têm faturamentos absurdos e lucros mínimos, Pequeno. entendeu? Então tem que separar muito isso, fazer um planejamento financeiro, um planejamento estratégico voltado para essa situação, porque isso é um erro muito comum entre os empresários, confundir essa parte aí é complicado. E assim, ó, já que eu tô com vocês, já vou começar contigo de novo. Qual que é o maior erro que os empresários cometem no momento do crescimento dele? Para que um empresário que está crescendo, eu estou crescendo agora, o que é o erro que a maioria dos empresários fazem, né? Pode vir trazer dentro da sua área contábil mesmo, depois cada um traz dentro da sua ideia, e que momento que ele começa a bloquear a evolução dele. Porque chega um momento que, se ele não tiver essa visão, ele começa. E aí, onde que o cara desiste, onde que o cara acha que não tá dando certo, e às vezes não é isso. Às vezes é um momento que ele tá começando a crescer e ele. O que você acredita que faz esse erro assim? Opa, travou aqui. Eu acho que deixar que para planejar na hora que já tiver grande. Porque quando o empresário já está com uma empresa grande e não cresceu planejado aquele negócio, a mentalidade dele também não tá grande, né? não vai não vai dar certo. Até complementando o Jaime, eu acho que o ego, né? Eu acho que esse momento que ele tá, a gente fala, tirando a cabeça para fora da água e ele tá respirando, é um momento mais perigoso. Difícil. É perigoso mesmo, eu falo, porque é onde a gente é inflamado pelo ego e isso pode atrapalhar um bom planejamento financeiro, a seguir realmente uma estratégia sólida para dentro da empresa. Então, é um momento mais sensível ali, falando da gente humano, né, mesmo, que está à frente das nossas empresas. Ele começa a achar, o ego dele começa a ficar... Começa a ficar realmente um pouco inflado, entendeu? Tem empresas aí com faturamento que eu já vi de 1 milhão, 1 milhão e meio mês, com planilhas de contas a pagar e receber em Excel ainda, entendeu? Não se planejou com o sistema, não se planejou, não acompanhou a evolução da empresa. E quando chega lá na frente, para tentar corrigir o que deveria ter sido feito gradativamente, fica muito difícil, o empresário acaba se perdendo. E você acha que ele tem que fazer isso? É uma coisa muito doida. Eu vou falar por mim, tá? Quando eu comecei realmente a trabalhar com a Carese Curso de Treinamentos, quando eu entendi a Carese Curso de Treinamentos, lá atrás eu já coloquei na minha cabeça que eu ia crescer e eu ia ficar muito grande. E aí você começa a fazer um pequeno planejamento, porque você não tem dinheiro, você não tem estrutura, mas você fala, cara, eu vou ser foda, cara. Eu sou muito assim, eu vou ficar grande, eu vou ter franquia,
E aí você começa a fazer um pequenozinho, um cunho do que você quer lá na frente, e você começa a seguir aquilo, que é o que eu faço. Só que, de alguma forma, isso tem que ser aos poucos, porque você não tem como chegar e já contratar um advogado, você não tem grana. Você começa... Só que, Du, você acredita que o cara já tem que fazer isso, para não cometer esse erro, ele já tem que fazer essa estratégia lá atrás, imaginando que ele vai ser grande, que às vezes o cara fala... Aí a gente entra na questão da soberba, nossa, eu já tô achando que eu vou ficar grande, eu acho que você já tem que começar achando que você vai ficar... multimilionário, eu falo que é a mentalidade. Você já tem que começar a falar, cara, eu vou me programar para me chegar lá. Assim, eu falo da realidade, né? Então eu falo que eu vivo todos os dias no escritório. A maioria dos empresários que a gente atende, assessora eles com o meu recurso, que é o consórcio, para fazer com que ele cresça, ele não imagina que ele vai crescer tanto. Primeiro ponto. E ali, dentro da jornada dele, ele vai se reconstruindo como empresário. Legal. Então vai adquirindo bagagem dentro desse percurso. Eu falando como Eduardo, empresário hoje, eu não imaginava antes, há 11 anos atrás, quando eu comecei a vender consórcio, a faturar o que eu faturo hoje. Nunca imaginei isso. Eu não imaginava vender o ticket médio que eu vendo hoje. Mas a realidade, ela vai mudando ao longo do percurso. E aí você vai se estruturando. Então, o que eu percebo é que, de fato, a gente não pode deixar com que o ego tome conta do nosso coração. Porque a partir do momento que a gente deixa o ego tomar conta e acha que a gente sabe de fato tudo, aí que começa os problemas dentro do mundo dos negócios. Como o Igor falou muito bem, se a gente não for bem assessorado, já começa a dar muito problema. E aquele negócio, a gente tem que entender de tudo. Um pouco. Mas a gente não tem que fazer tudo. Exato. Penso isso. É isso aí. Né, Igor? E o ego entra muito nisso, né? Não é a questão do não ter a estratégia. É a questão de, se você infla o seu coração com o ego, você deixa de buscar bons recursos para dentro da empresa e para te apoiar, né? Isso. E assim, não pode centralizar. Pelo Eu ia contrário, falar isso agora. descentralizar. Eu ia falar isso agora. Você entendeu? Porque se centraliza tudo, se você fica doente, eu sou um prestador de serviço. Acabou a Se empresa. eu ficar doente, acabou a empresa, meu escritório não vai rodar mais? Não pode. Ela tem que estar lá. É um pensamento, até uma pergunta, não sei, acredito. Eu sou da primeira turma junto com o Edu também, lá do Comunix Sucesso, né? Eu sou da primeira turma também. Nós somos a velha guarda. O que acontece? Não sei se foi lá que eu vi. O que acontece? Você tem que perguntar, e se eu não estiver aqui mais, qual o legado que a empresa vai levar? Exatamente. Então, assim, você tem que saber tudo, né? Saber tudo. Um pouquinho de cada coisa. Isso. Mas descentralizar. Não trazer só para você. Eu vou falar até um caso que aconteceu comigo agora recentemente. Fui comprar um carro numa concessionária, né? E tudo. E eu tô vendo demorar. Tinha carta de crédito, tinha tudo isso. Tá, fazer faturamento, tem que ter autorização e tal. Aí precisava de uma assinatura para pedir, solicitar autorização para o consórcio pagar, né? A dona da empresa. Eu falei, gente, tá, tudo bem. Se passou um dia, foi na segunda. Na quarta-feira, o cara do consórcio ligou e falou, tô esperando o documento. Você não tá com o seu carro, não tem jeito. Mas por conta de uma assinatura. Não, mas aí eu liguei para ela, para a moça que me vendeu o vendedor, ela falou, não, mas a minha patroa não veio hoje porque foi feriado, ela vai vir só na... Eu falei, burocratizando um processo que poderia ser fácil. Né? Isso, eu falei, não tem ninguém que pode assinar aí, não tem uma procuração, apesar que hoje, assim, nós temos a assinatura Gov, que vale aonde tiver no celular, você consegue, tranquilo, mas tudo bem, o pessoal ainda não adequou, vai adequar, né, que o cartório não escute isso, mas reconhecimento de firma vai... Eu falo que isso também é uma questão de que... Isso atrapalha o crescimento também, né? Sim. Esses pequenos erros que as pessoas acham que não, mas eu tô acostumado a fazer assim. Eu fui num lugar aqui em Franca, não vou falar onde é, aqui na nossa cidade, e eu fui comprar, cheguei lá, não fazia Pix, cara. É só dinheiro. Só dinheiro. Falei, caraca, mas eu não trouxe dinheiro. E eu já tinha comprado o negócio, já tinha até comido. Não comprei, cara, não tem cartão. Aí eu tava sem cartão, que eu tava com o celular, e eu ainda não tinha colocado aquele no celular o cartão, e eu esqueci, então nem lembrei. Falei, como é que faz? Aí eu tive que pedir pra Duda, falei, Duda, passa no seu cartão aí, porque não faz Pix. Não, aí a moça falou pra mim, não, é que o velho aqui é tradicionalista, ele só gosta de dinheiro e cartão, se eu bobear até cheque. Eu falei, você tá doido, vamos tomar cheque. Então, eu falo que isso atrapalha o crescimento, não atrapalha? Sim. Por mais que eu penso duas vezes agora antes de ir lá. Falei, cara, não vou lá não, vou comprar no outro mesmo, por mais que seja um lugar bom.
Isso vai atrapalhando o crescimento das empresas, né? Tem muita empresa, muito empresário hoje que está muito ligado no 100% no operacional da empresa. Uhum. Então, ele quer fazer tudo. Ele quer fazer um setor, outro setor, muito no operacional, e acaba ficando um pouco distante do estratégico. Então, ele não consegue pensar em melhorias, não consegue pensar em colocar uma chave Pix para atender o cliente. Ou às vezes é por questão de mentalidade mesmo. Ego, né? Mentalidade. Entendeu? Principalmente Já deu certo do jeito que até hoje vai mudar Meu pra quê? produto é bom. Quem quiser comprar, que se adeque. Que compre e pague com dinheiro. E já vem trocado o Já dinheiro. vem trocado ainda. Eu não tenho troco também, não. Exatamente. Voltando a falar eu vou pegar o gancho da Michelle, falando do ego. E que o ego atrapalha muito o nosso crescimento. Mas, para o empresário, às vezes ter um lado egóico, não egocêntrico, tá? Egóico. Sim. Um lado egóico não faz bem, Eduardo? O que você acha? Pro empresário, eu falo. Modéstia à parte falando, eu sou muito bom no que eu faço. Aham. Ponto. Mas eu sempre tô disposto a aprender Aprender. mais. Aham. O que eu percebo muito, e justamente nesse contraponto do que foi dito agora, tem alguns empresários que eles sentam em cima daquilo que ele aprendeu e dali pra frente não precisa de mais nada. Aham. Então eu acho que todos os dias a gente tem que estar numa constante reconstrução. Uhum. Então eu sei chegar até certo nível. Até outro nível eu tenho que me reconstruir como empresário, como dono de negócio, aprender novas habilidades e a partir daí, com essas novas habilidades, gerar novas conexões e ir para esse próximo nível que eu quero ir. Sem dúvida. E só puxando um pouco o gancho do Edu, eu gosto de citar muito, né? Então eu tive um professor no primeiro ano de faculdade, professor de economia, chamado Aécio Flávio Lemos. O Aécio, doutor Aécio, não é. Mas ele era mineiro também, ele era mineiro de Passos. O Aécio deve, o cara tá Felizmente, aluno do Aécio deve. Eu não tenho mais notícias dele, isso foi em 2001, tem 25 anos, né? Mas ele sempre falava pra gente, a única coisa constante na vida é a mudança. Então, se você não mudar e buscar o conhecimento, não adianta. Uhum. Por mais que você saiba, você nunca sabe tudo. Entendeu? Então, é assim que o empresário dia, vai. né? O empreendedor é dessa forma. Ele tem que sempre buscar o conhecimento. E na área contábil é muito assim também, né? A parte jurídica também. Porque você dorme num dia, no outro você acorda com coisas completamente novas, com caminhos diferentes, e você, ao mesmo tempo que é algo exato, é muito, muito humano também, porque você tem que estudar, todo dia é evolução, todo dia é lei nova, Reforma tributária tá aí. tudo. Você dorme achando que sabe muita coisa e acorda sem saber de nada. O Flávio Augusto fala que estabilidade não existe, né? Não tem como você achar que tá estável. No país que a gente vive, principalmente, né? Você não tem estabilidade nenhuma. Então, vamos lá. Ô, Jaime, vou começar com você, então. Hoje, se o empresário estivesse começando do zero, quais seriam as primeiras 3 estruturas que ele teria que construir para que daqui uns anos ele fala, cara, posso sentar em mesas que eu nunca imaginei sentar, ou estou numa estrutura hoje que eu nunca imaginei. Se estivesse começando hoje, o cara estivesse começando agora, ou mesmo um empresário que já faz muito tempo, mas que está meio perdido, 3 estruturas que você fala, ó, esses 3 pontos, o cara tem que ser foda. Eu acho que planejamento, constância e eu acho que motivação também, porque um empresário motivado, ele cresce cada vez mais, né? A constância para manter a motivação, para manter a disciplina, tudo para poder, quando você, nem sempre você acorda motivado, né? Mas a disciplina, sempre tá fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito, não procrastinar coisas que não podem ser procrastinadas. E é isso. E aí, Eduardo? O que você acha? 3 coisas. Pode discordar do Jaime, não tem problema não. Aqui a ideia é cada um tá seu. Ai, cara, é muito relativo. Porque cada pessoa, ela tem um fogo diferente para fazer crescer. Por muito tempo, a minha motivação era mostrar para todo mundo que tava todo mundo errado e que eu tava no caminho certo de ter largado a faculdade e começar a empreender com consórcio. Depois, a minha maior motivação era ter uma condição melhor para mim e para minha família. Hoje eu me encontro num momento que a minha maior motivação é ajudar que outras pessoas também, assim como eu, tenham o resultado que eu tive. Então eu percebo que ao longo da trajetória talvez isso possa ir mudando, pelo menos para mim.
Eu não acredito que tenha, de fato, só 3 coisas. Para Uhum. algumas pessoas pode ser até mais. Mais. Sim. 100. Pode ter 100 Pode coisas. ser. Ou para algumas É. pode ter uma. Uma, É. entendeu? Às Uhum. vezes eu já conversei com pessoas dentro do escritório que a decisão dela de começar a empreender foi ajudar a colocar a comida dentro de casa. Uhum. E hoje os caras têm um império dentro do negócio deles. Então, é muito relativo isso pra Uhum. mim, pelo menos pra mim. E você, Michele, você acha que tem que ter uma estrutura? Eu falei 3 aqui, mas você acha que tem que ter três pilares ou tem que ter 5 pilares? Que você falou, esses aqui não pode faltar, Não senão tá, a né? empresa não Não vai. vai. Eu concordo muito com o que o Edu colocou, né? Eu acho que o pilar principal é a força da vontade, né? E a disciplina. Porque é o que a gente estava falando até agora, o empreender, ele é um caminho solitário. Uhum. A jornada ela é Muito dura, solitário. né? E é para poucos, né? Então, o primeiro ponto é isso. Você tem que estar obstinado e ter um propósito além do dinheiro. Porque se for só pelo dinheiro, o dinheiro é muito fraco. Uhum. Não Então dá tem que ter conta. algo maior. Muito maior. Seja mudar a vida da minha família, seja mudar a vida do meu ecossistema. Isso é o que vai fazer a gente caminhar. Uhum. E depois eu falo muito, Edu, que a gente não pode inverter as ordens. Então, toda empresa ela existe para gerar riqueza. Então, primeiro, venda, Uhum. depois estrutura. Uhum. Então, e as duas coisas elas se encontram ao Em longo algum da momento jornada. elas vão Cresce Exato. estrutura, cresce estrutura. Cresce e estrutura. Porque eu falo, cresce bagunça, cresce Uhum. bagunça, cresce bagunça. Uhum. Porque senão você nunca vai dar um passo onde você fala assim, não, mas primeiro eu preciso de uma sala, primeiro preciso disso, daquilo, não sei do que, e você nunca vai. Não vai. E aí passou o tempo, passou o momento, e você não fez. E o brasileiro, eu acredito muito que essa vontade do brasileiro de empreender, eu acho que nem é uma vontade tanta de empreender. É que no país que a gente vive, se você não empreender, você tá fudido, né? Você fica dependente. Então eu acho que nós temos uma visão, tipo assim, cara, vou fazer alguma coisinha. Eu lembro quando eu era moleque, meu pai falava, vou abrir uma portinha aqui e vender uns peixes. Meu pai montou uma peixaria, entendeu? Isso. Entendeu? Só que é o que você falou. A ideia do brasileiro é abrir uma porta. Hoje mudou muito com o do e-commerce. Sim. Sim, Então hoje você não sim. abre uma porta, hoje você vai pro e-commerce, você vai vender dentro. E aí vem a armadilha, que é a questão do faturamento. Que o e-commerce, o faturamento é alto, mas o As que margens. sobra, as Líquido, margens, né? é muito pequeno. Então o cara vê lá, cara, vendi 100 mil em E às 3 vezes tá meses. tomando prejuízo lá todo mês. E aí vai lá e já pega os 100 mil como carro. Pronamp pra É, comprar já a vai- caminhonete. Opa! Isso. Né? Então, isso acontece muito. Acontece demais, né? Por quê? O que acontece? A gente falando de acontecimentos, ele cresceu de uma vez, ele não estruturou nada, Uhum. o e-commerce. Então, ele não tem a base, ele tem que ter uma base, ele pode abrir a portinha dele, Aham. concordo com você. O e-commerce é uma portinha na maior avenida do mundo, Exatamente. que é a internet, É. né? Exato. Então, Exatamente. Foi é engraçado que eu a vi, pergunta também que a Aham. gente tava um dia, né? Perguntou qual que é a maior avenida do mundo? Todo mundo, a Times Square em Nova York. Não, é a internet. Hoje Ela tá no Uhum. mundo O inteiro. mundo inteiro. Então, assim, pode abrir. Abriu, vai fazendo como a Michele disse, vai estruturando. Vai devagarzinho, pé por pé, para você não pisar e afundar e cair. Uhum. Porque é uma tábua de andaime. Você entendeu? Você vai andando devagarzinho. Tirou ela aqui, pôs aqui. Tirou daqui, pôs aqui. Essa é boa. Aí Uhum. vai estruturando. Essa é boa. Entendeu? Pegar, eu preciso de um investimento. Como que eu vou fazer um investimento? Eu tenho que pensar. Não é abrir e meter a cara aí. O consórcio tá. aí. Isso, vai no consórcio. Sabe do Edu? Edu, eu tô precisando, eu tô planejando, tá? Eu tenho um capital de giro pequeno. Eu tenho para investir um pouco. Você tem uma carta contemplada? É melhor eu comprar uma carta contemplada ou é melhor eu começar um consórcio e contemplar uma carta? Para eu não ter que pagar o ágio? E aí entra também essa questão do planejamento e a questão da cultura, né? O brasileiro, Sim. às vezes, ele tem a cultura de, vou comprar à vista, que eu não faço conta, eu não faço Uhum. dívida. E, às vezes, você tira isso aí do seu fluxo de caixa, você tá quebrando seu negócio. É muito melhor você pagar uma taxa mensal do que você comprar à vista e ter aquele desconto fictício Aham. e quebrar o seu fluxo de caixa operacional da empresa. Então, essas estratégias de planejamento para crescimento é muito importante. Precisa, para estruturar, senão não cresce, senão Não trava. cresce. Cresceu muito, é Uhum. igual você falou, ele começa a minar o negócio dele. Porque ele foi vender, perdeu o lucro. Tá contando no fim do mês, mas eu nunca chego num patamar.
sempre tá devendo, sempre tá no mas eu tô vendendo 100 mil, mas e a margem dele? Onde foi? Pequena. É muito pequena. Não estruturou, tem que... Isso aí que o Eduardo falou, eu acho interessante, porque eu vejo muito isso. Principalmente na minha cidade, né? Que eu venho numa cidade um pouco menor. Cidades menores tem mais isso mesmo. O pessoal tem aquela coisa de, é à vista. É à vista. É à vista. Comprar à vista. Se não for à vista, eu nem compro. Então, eu prefiro juntar o dinheiro e tal. E para o empresário, isso às vezes não funciona, né? De jeito nenhum. Para você pensar, só uma coisa te cortando. Se você comprar tanto à vista, pessoal que sabe aqui, comprou tanto à vista, você não tem um cartão de crédito, você não consegue fazer um empréstimo, um financiamento, porque não dá o score. Porque o score é baixo. Você não tem relacionamento com o banco, não tem histórico de Você não tem conta, histórico nenhum. Você não consegue, Isso, você não consegue crédito, aumentar o seu... Limite de cartão de crédito, comprar no varejo que nós vamos dar o nosso aqui da nossa cidade, um Magazine Luiza, você não consegue o limite do cartão de 10 mil para comprar uma televisão. Tudo bem, não tô falando muito assim, ou 5 mil para comprar uma televisão. Nunca comprou, sempre chegou a comprar à vista, sempre chegou a comprar à vista. Não tem história. E o empresário, em algum momento, Michele, a Michele, essas últimas semanas, a gente esteve muito junto, né? Que a gente tá criando um projeto junto. E assim, o empresário, em algum momento, ele vai ter que fazer investimento, ele vai ter que fazer empréstimo, ele vai ter que pegar dinheiro. Não adianta falar que não. Né? Não tem jeito, cara. Eu falo não sei isso. que é só te cortando, não sei que nasce em berço de ouro. Aí é filho do Ike Batista, apesar que o Ike Batista quebrou, né? Não quebrou, né? Ele quebrou, não, é ele, né? Dizem, né? Vai saber, né? Esses caras não quebram, não. Eles fazem mídia. E mesmo empresas, Edu, que às vezes que são longivas, têm capital, às vezes não faz sentido tirar do capital da empresa, não né? faz nenhum, zero. Então a gente fala que empresa que ela não tem alguma dívida de alavancagem, ela não tem apetite de crescimento. Então, isso faz parte. Ou eu vou para um fundo de investimento, vou captar investimento ali, um recurso próprio, ou eu vou também ir para um banco, né? Para um consórcio. Então, é entender realmente qual que é o meu momento, ligado na minha estratégia de crescimento, de expansão. E aí você pega um capital de uma forma muito mais segura e destinada. Mas uma empresa realmente que não tem uma dívida de alavancagem significa que é uma empresa que ela não tem apetite por crescer. Né? E aí entra a questão da mentalidade que a gente estava falando. A mentalidade do empresário tem que ser, tem que ser tubarão, né, cara? Ele tem que ter o time. E ele tem que ter também, tá latente nele, porque isso, só né? que ele tem que estar assessorado. Sem dúvida. Porque senão ele vai lá e ele achou um crédito. O gerente do banco tá querendo vender, ele precisa bater meta. Você entendeu? Exato. Aí chegou, o que vai? Aí vai lá no doutor, tô com super endividamento aqui no Conde, tô perdendo minhas terras, tô perdendo meu barracão, onde tá minha fábrica, minha casa. Como é que eu faço agora, aí é a doutor? estratégia. Aí nós vamos ter que entrar no contencioso, não no preventivo. O contencioso é bem mais difícil do que o preventivo. Então, tem que buscar. Se não buscar, não cresce. Mas consciente. Exato. Tá? Sempre consciente. Você, empresário, sempre consciente. Tem que ter destinação, né? Exato. Eu falo, não sei se funciona muito, mas é igual à saúde. Eu já trabalhei na área da saúde, o dinheiro ele vem carimbado. Então, a empresa ela também tem que ter o dinheiro carimbado. Para onde vai? Qual que é meu orçamento? Qual que é meu planejamento estratégico? Né? Quanto tempo eu vou ter? Exato. Com quanto eu posso gastar com marketing? Com quanto eu posso gastar com ocupação? Quanto eu posso gastar com assessorias? Tem que ter destinação. E isso também faz parte do planejamento financeiro. Sim. E aí o empresário, só cortando mais um minutinho, o empresário não pode estar tudo centralizado nele. Não pode. De Concorda? forma alguma. Ele tem que ter a gestão dele financeira, ele tem que ter a contabilidade para ver o tributo que ele vai pagar, ele tem que ver o investidor, como que vai ser, né? Eu posso pegar, eu vou pegar assim. Aí ele tem que vir no jurídico para quê? Vamos fazer isso. E se lá na frente acontecer alguma coisa? Eu sempre falo isso para meus clientes. A gente sempre trabalha com a pior hipótese. Por quê? Para ter o plano A, Por quê? Para ter o plano A, o plano B e o plano C. Exato. A gente sempre tem que ter o plano A, plano B e plano C. Mas como é que eu vou arrumar o plano A, plano B e plano C? Lógico, o normal é o que vai acontecer, vai dar errado. O segundo, se der errado, eu vou por esse outro caminho, ainda tem esse outro recurso. Deu errado os dois recursos. O último agora é partir para uma renegociação. Entendeu? Então tem que crescer estrategicamente, porque senão vai chegar lá na frente, o tombo é grande. Ô, Du, vamos lá, vou começar com você agora. Se você pudesse voltar 10 anos atrás, 10 anos, que você falou que faz 10 anos que você tá... Faz.
e pudesse dar apenas um conselho pro Edu de 10 anos atrás. Você viu um videozinho do Neymar agora falando? Você viu que legal aquilo lá? Bom, Achei muito sensacional aquilo lá, Muito pegada bom. dos Vingadores, né? Se você pudesse chegar para aquele menino de 10 anos atrás e pudesse falar uma coisa para ele, que conselho que você daria para esse Eduardo? Acelera mais. Só isso. Porque se eu pudesse voltar no tempo e entender tudo que eu construí com a idade que eu tenho, eu só ia acelerar mais. Acelera. Só ia fazer mais do que eu já fiz até hoje, o tempo que eu tive. Desde quando eu comecei a trabalhar com consórcio, praticamente 11 anos atrás, eu sempre fui uma pessoa que não ficava inventando muitas coisas. Eu não tenho mente criativa de ficar inventando. Então, eu percebo que dá certo e aplico. Então, me falaram o que eu tinha que fazer, eu comecei a fazer. Só que aí eu percebi que tinha pessoas muito mais talentosas, muito mais técnicas, muito mais habilidosas que eu. Então, eu percebi o quê? Tem que fazer mais. Melhorar. Então, eu fiz muito mais do que elas no mesmo período. E aí eu comecei a me destacar. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria ainda mais do que eu fiz no período que eu Acelerar mais. acelerava mais Mais ainda, gás. tracionava mais ainda. Porque a única coisa que a gente não pode recuperar é o tempo que a gente já perdeu. Todo o resto, inclusive dinheiro, a gente recupera se perder. Agora o tempo não. O tempo já era. Não volta. Não E volta. você, Jaime? Se pudesse voltar 10 anos atrás, quando você começou lá. Esses dias eu tava me perguntando isso aí, que de vez em quando a gente para pra pensar, né? Eu acho que saber aproveitar mais as oportunidades. Um tempo atrás, quando eu era mais jovem, ainda não tinha os investimentos que eu tenho hoje, não tinha as responsabilidades que eu tenho hoje, eu não sabia como... nunca me interessei em procurar um investimento, em procurar algo mais cedo, entendeu? Então eu acho que isso. Doutor Igor, que Eu você... arriscaria mais também. É. Não deixava passar tantas oportunidades Tanto que eu tempo. deixei. Aham. Isso. Então, assim, porque há exatos 10 anos atrás, cara, eu tive a maior perda da minha vida, que foi meu pai. Então, assim, tive que virar, suportar e segurar tudo. Meio perdido no mundo. Porque tinha um apoio, né? Então, eu aproveitaria um pouco mais as oportunidades que apareceu também, como já me disse, eu arriscaria mais. Não seria tão conservador, porque eu me considero conservador. Então, de um tempo pra cá que eu tô começando perdendo esse medo. Por quê? Porque era o medo de perder o que eu já tinha construído e eu tinha que administrar o da minha família também, né? Que era da minha mãe, do meu irmão. Então, eu falei assim, se eu arriscar numa coisa que isso der errado, eu vou prejudicar todo mundo. O que meu pai já deixou pra trás. Entendeu? Então, mas eu arriscaria mais, porque ia dar certo. Eu só tinha que perder esse medo, sabe? De arriscar. De ser tão conservador. Eu teria arriscado mais, porque eu vou te falar que eu tinha dobrado, triplicado o que você já tem foi. hoje. Isso. Tem muita gente que espera a oportunidade passar, né? Pra E depois pra depois acordar, falar, né? nossa, se eu tivesse feito Muito aquilo, isso. quando... Cavalo Aí, arriado passa na uma frente da vez gente só. uma vez só. E é Tem que verdade. aproveitar, E é senão... verdade. E quando a gente tá no turbilhão, quando a gente tá no... O Eduardo falou um dia pra mim, eu lembro direitinho, eu tava subindo na avenida aqui, eu tava conversando com você no telefone. Aí eu falei assim, cara, não tô podendo gastar, não sei o que. Aí você falou pra mim assim, irmão, faz dívida, irmão. Faz dívida. Faz dívida. Eu lembro direitinho que você falou pra mim, faz dívida. Se você fizer a dívida, você paga. Você paga. E é Não verdade, sabe como, cara. mas paga. É muito doido isso, é muito doido. Porque se você for Interessante. pensar, cara, há 10 anos atrás, aí você fala assim, cara, 10 anos atrás, a minha preocupação era R$1.000. R$1.000 hoje não paga nem a minha meu Deus do energia, céu. não paga a gasolina do meu carro. não é Não fácil, é? não. Verdade. Você fala, fácil, nossa, não. minha preocupação era. E você, É. Michele? O Não, que você. Edu, uma pergunta complexa, né? Profunda. Nossa, Mas, assim, eu tava refletindo enquanto o pessoal tava falando, e eu sempre fui uma pessoa que eu arrisquei muito, né? Desde muito cedo. Mas eu ia, pensando aqui agora, eu acho que eu aproveitaria mais o percurso. Eu acho que olhando para agora, eu acho que isso faltou. Faltou. Eu faria Degustar mais isso, mais. degustar mais, viver mais, né? O momento. Eu acho que isso aí É o era que- o único ajuste que eu gostaria de fazer. Eu tô nesse momento. É isso aí. Legal, legal, legal.
Não, bacana. Eu vou falar também, vou falar o que eu faria diferente, porque eu falo assim, ó, 10 anos atrás eu tive um problema, em 2016 eu tive depressão e eu tive um problema muito sério na minha vida, e eu falo que a única coisa que eu mudaria, eu arrumaria o meu quarto. Que sentido? As bagunças. Eu fui muito bagunçado. Muda tudo. Cara, é muito bagunçado. Minha vida, eu tô consertando bagunça hoje. A minha vida só não tá melhor porque eu tô consertando bagunça de 10 anos atrás. Que eu era um cara. Eu vim de uma família assim, que era tudo muito. Vai. Então era muita bagunça. Eu agradeço muito a parceira que eu tenho hoje, que é a Duda, que me ajudou a organizar, arrumar o quarto. E tem uma cena num filme que é muito interessante, de um filme, não sei se vocês já assistiram, se não tiver, assista, chama Limitless, o filme, No Limite, que chama. Uhum. E aquele cara que faz o Beber Não Case, aquele mais sim. bonitão desse lá e tal, eu esqueci o nome dele, Bradley Cooper, isso, é com ele. E eles criam uma pílula, vocês já viram esse filme? Eles criam uma pílula pra poder o cara ficar muito inteligente. E ele é um cara, assim, um escritor, tá querendo ficar famoso e tal, e nada dá certo na vida dele. E esse amigo dá essa pílula pra ele. E a casa dele é uma zona e tal, e ele toma a pílula. A primeira coisa que ele faz é arrumar a casa. Porque a bagunça da casa representa a bagunça da cabeça dele. Sim. Isso é muito doido. E eu falo que isso é uma coisa que eu mudaria. Eu mudaria essa bagunça que eu sempre cometi na minha vida, que talvez hoje, talvez não, certeza hoje, eu estaria muito mais bem estruturado do que a gente vai... O que a gente faz hoje, a gente não vai pegar o resultado hoje, a gente vai pegar daqui a um tempo. Sim. Exato. Né? A gente pega daqui a um tempo. E agora eu quero que vocês falem de vocês, né? A gente tá indo para os nossos finalmentes. E vou começar com a Michelle. Michelle, eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa, quem é a Michelle, se é casada, solteira, se quiser, tá? Quanto tempo você sempre morou em Franca, de onde que você veio, onde que você formou, o que é a B2G, vende o seu peixe aí, vende a sua Vamos empresa lá. também. Bom, Edu, eu tenho 35 anos. Eu tenho 34, mas eu já estou trabalhando no 35. Então, estou com 35 anos, sou casada há 5 anos, mas estou com meu esposo há 15, né? Então, a gente vem construindo aí uma história junto desde muito cedo. Comecei a empreender, né, com a B2G, sou nascida e criada em Franca. Trabalhei numa indústria calçadista por muito tempo aqui em Franca. E aí, quando eu me formei, eu estava decidida, falei assim, preciso mudar minha vida, né? E aí eu fui embora de Franca, eu passei um período em Curitiba, trabalhei numa empresa de software, e eu falo que ali foi a virada de chave na minha mentalidade, né? Retornei para Franca, e aí foi um divisor de águas na minha vida, que eu falei assim, eu preciso mudar o meu ambiente, né? Expandir a mentalidade. Foi onde eu comecei a empreender. Então, eu sou engenheira de produção de formação, sou especializada em estruturação e modelagem de negócios. Eu comecei a prestar consultoria em Franca disso, né? E aí era só eu, né? A coragem, a audácia e a mochila nas costas, né? E aí, daí pra frente, eu fui entendendo a necessidade que o empresário tinha e a carência que ele tinha de saber se a gente podia expandir os projetos. Se eu podia abrir uma nova célula, contratar uma tecnologia, contratar mais pessoas, e ele não sabia porque ele não tinha clareza, ele não tinha planejamento financeiro, ele não conhecia os números dele. E foi aí que o jogo começou a virar, né? Nasceu de fato a B2G, que significa inteligência para crescer. Então hoje a gente é um time de 25 pessoas lá na B2G. A maioria mulheres, né? Mas nada contra os homens, né? Gostaria de ter. Mas mais, tem o Pedro, né? Lá, tem o Pedro, tem mais um outro lá agora. Tem o Alexandre também, né? Gostaria de ter mais os homens com a gente, né? E a gente hoje faz justamente esse apoio para o empresário, desde a rotina operacional das finanças, cuidado administrativo do financeiro, até as partes mais estratégicas, né? Como fazer um business plan, fazer a gestão e o acompanhamento financeiro dele mensalmente, fluxo de caixa, margem, precificação, leitura de resultado, e encontrar a curva ali para realmente performar essas empresas. Show de bola, show de bola. Doutor Igor. Bom, vamos lá. Eu tenho 43 anos, né, Edu? Então, acho assim, já estamos quase chegando você. Eu tô mais velho que você, Vamos lá. Sou nascido e criado em Franca também, como a Michelle, sou francano, né? Sou casado há 16 anos, faz 16 anos agora em setembro. Com a minha esposa, eu acredito que é um pilar muito na minha vida também, um apoio, né? E comecei nessa área de advocacia em 2002.
que eu comecei a fazer estágio. Eu entrei na faculdade em 2001, formei em 2005, né, na FDF, e eu comecei nessa área, também para a área empresarial. Porque todo advogado, todo estudante de direito, quando entra na faculdade, é pensando nos filmes americanos, né? No tribunal, né? Tal. Não, nada a ver, pessoal. Não é assim não, não é sério não, tá? Não é sério não. Então, assim, e eu sempre fui mais dessa área, porque meu pai também sempre foi empresário, né? Meu pai era no ramo de alarme, cerca elétrica, portão automático. Então, era essa área, a empresa dele. E eu sempre vendo aquilo. E eu parti para a área empresarial por quê? Porque ele teve vários funcionários que deu problema para ele. Levou né? no pau. Isso, vamos falar assim. Também não era tão medo. formal, porque era um brigador daquela É, época, e tenso, né? tudo. E eu vendo aquilo, né? Eu falei, não, eu acredito, porque eu sei que meu pai sempre fez certo, sempre lutou pelo certo. Então, assim, eu acho que o que é combinado não é caro, mas a lei tá aí para proteger a todos. Sim. Então, não sou contra ela, mas eu vejo assim. Ressalvas. Isso, ressalvas. Eu costumo falar que lei e justiça é água e óleo, não se mistura. Não pode. Nem sempre é assim. Mas vamos lá. Então, tô nessa labuta aí há 21 anos, né? Logo que eu já formei, eu já passei na ordem, já trabalhava também e sempre trabalhei nessa área empresarial. Então, eu faço a parte empresarial, eu faço o trabalhista patronal, que está englobado nessa área também, e a parte civil, de elaboração de contratos, né? E toda essa assessoria para empresas também, né? Que é a tomada de estratégia, decisões. Eu gosto de trabalhar no preventivo, por isso que eu dou assessoria para empresas, entendeu? Eu sempre estou numa mesa de negócio assim, igual sentado com a Michelle, sentado com o Jaime Contador, com o Edu, que é investimento também, planejamento, né, financeiro, no consórcio, tudo, que eu sou fã de carteirinha, já falei isso para ele. Eu nunca deixo de fazer uma carta de crédito. Eu sempre acabo uma, começa a outra. Acaba uma, começa a outra. Saindo daqui, já vou vender duas pra ele. Tá vendo aí, E ó, é desse jeito que funciona. A gente vai. Então, o Igor Batista é isso aí. Tá no mercado há 21 anos, dando assessoria, ajudando os empresários a tomar as melhores decisões para não ter uma surpresa. Deixar o leite derramar. E não deixar o leite derramar. Mas se o leite derramar, nós dá um jeito. também para tentar resolver o problema. Nós dá um jeito. Igor Batista. Nós dá um jeito. Vai lá, Jaime. Então, eu tenho 30 anos, tô com o escritório desde dos 15, que eu trabalho com meu pai, um escritório familiar, né? E antes do escritório ele tinha uma transportadora, eu comecei na transportadora, na verdade, né, na parte administrativa. Fiquei 2 anos na transportadora, aí acabou, por algumas fatalidades, acabou fechando. E eu migrei pro escritório aos 15 anos. E tô lá até hoje também. Busco um diferencial, uma dor do empresário que a gente, ao longo desses anos, a gente descobriu, é justamente a falta de aproximação da empresa, do empresário com o escritório de contabilidade. Foi onde a gente introduziu uma metodologia lá de trabalhar mais humanizado, com mais reuniões frequentes, e para poder levar soluções, para poder levar algo preventivo, que a gente também foca muito nessa parte de prevenção. E tô lá com ele, o escritório hoje tem 44 anos, né, que meu pai fundou. Quase meio século. Quase já tem. Hoje com 15 anos que eu tô lá, uns 5% da experiência dele, eu acho que eu já consegui consegui acompanhar. Já. Tem uma caminhada longa pela frente. Já é uma vida, né? E estamos aí no mercado, estamos buscando a levar melhorias, a levar boas escolhas para os empresários. Show de bola, show de bola. Meu amigo Eduardo Santos. De Edu pra Edu. Edu pra Edu. Do Edu e Dudu. Edu e Dudu. Vamos lá, pessoal. Eu me chamo Eduardo Santos, tenho 33 anos de vendas. Eu já tenho praticamente 17 anos já no mercado de vendas. Eu comecei a vender para tentar ter uma vida um pouco diferente. Venho de uma família bastante simples. Meus pais vieram de Salvador tentar uma vida diferente aqui em Franca. E da onde a gente morava, frequentando as casas de onde a minha mãe trabalhava, eu comecei a perceber que eu tinha que ser diferente. E a partir desse perceber, entender a ser diferente, comecei a galgar aí meus caminhos. Já vendi praticamente de tudo aí que vocês pensar. E eu me encontrei no consórcio. Também fiz direito, fiz 4 anos de direito, no Brejão também, passei lá na faculdade.
Fiquei lá 4º ano. No 4º ano eu conheci o direito. Eu costumo falar que o bichinho do consórcio me picou. E aí eu me apaixonei pelo produto e percebi que eu era muito bom prosseguimento, porque eu sempre fui muito bom com números e pessoas. E consórcio nada mais é do que isso. Número e gente, número e gente, número e gente. Então já faz praticamente 11 anos já que eu atuo nessa profissão. Hoje a gente tem uma empresa chamada Conhecimento Contempla. A gente ajuda pessoas físicas e jurídicas a construir patrimônio do jeito certo. Então a gente tem toda uma metodologia de trabalho que a gente aprendeu ao longo desses anos que a gente consegue aplicar dentro dos nossos atendimentos. A gente ensina as pessoas a conquistar o patrimônio do jeito certo, sem correr ali aquele grande risco de pagar os enormes juros do banco. Show de bola. Show de bola. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos encerrando, né? Infelizmente, estamos encerrando. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer. É muito bacana conversar com pessoas. Eu falo assim que eu gosto de estar no meio de empresários, de captar essa energia, porque energiza a gente, né? É muito bom, cara. Eu falo que eu gosto de estar em ambiente que a galera quer crescer, que quer, sabe, fazer a diferença. Isso fome de sucesso. Isso é verdade. E assim, isso eu vejo em vocês. Eu tô muito feliz de poder participar do clube junto com vocês. Quero deixar aqui, você que quer participar do Comunique-se Club, tem algumas ainda vagas, né, vamos dizer assim, porque é um de cada segmento, mas você que é de Franca, né, quem não é de Franca, infelizmente, não tem jeito. Tem que ser acima da média, né? Tem que ser diferenciado. Não adianta vir aqui também e falar, eu sou... Não adianta. Tá alto, né? Qualquer um que entra, não. Não é assim também, não. O negócio aqui é diferenciado. Então, você que quer participar, entre em contato com a gente, siga aqui o canal do Comunique-se Club, do Comunique-se Podcast. Deixa sua curtida, seu joinha, se gostou, se tem algum tema que você quer que a gente fale aqui, e se você também é empresário e quer estar aqui nessa mesa podendo falar um pouquinho da sua empresa e principalmente compartilhar conhecimento com as pessoas, entre em contato com a gente, vem participar. A gente está abrindo um novo projeto aí agora no 2º semestre, junto com o Leandro aqui da Limoeiro, toda a equipe aqui da Limoeiro. A gente está muito feliz desse espaço lindo, maravilhoso, a recepção incrível dos meninos aqui. Muito obrigado, de coração mesmo. E, gente, muito obrigado novamente. Daqui 15 dias, de 15 em 15 dias o nosso podcast. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente entra aí na tua casa para você mudar a sua vida, poder empreender. O Brasil é um país de empreendedores. Então, aprenda a empreender do jeito certo com as pessoas que estão aqui. Estão levando esse conhecimento. Gente, muito obrigado. Um abraço no coração de vocês. Obrigado, eu. Obrigado. Satisfamento é meu. É nóis. Valeu.